Minha sogra me enganou com um convite falso para sua festa só para me humilhar na frente dos amigos. Agora ela se arrepende porque eu e meu marido paramos de sustentá-la. Sharon nunca gostou de mim. Não tenho ideia do porquê. Acho que ninguém é realmente bom o suficiente para seu querido filho e ela não gostou do fato de que, apesar de sua clara desaprovação, meu marido ainda escolheu ficar comigo. Estamos juntos há 3 anos e nos casamos há 1 ano. Inicialmente meu marido e eu realmente tentamos fazer com que ela gostasse de mim, mas ela sempre foi muito arrogante para se importar. Ela me tratava como lixo e na maioria das vezes quando eu a visitava, ela fingia que eu nem estava lá ou agia como se eu fosse completamente indesejada. A única razão pela qual meu marido e eu a visitávamos antes de nos casarmos era porque meu sogro estava muito doente, mas ele era um bom homem. Então, para passar um tempo com ele antes que ele falecesse, tentávamos visitá-lo com a maior frequência possível. Infelizmente, meu marido perdeu seu pai 3 meses depois que nos casamos, mas ele estava doente há muito tempo. Então ficamos felizes por ele ter podido ver seu filho se casar antes de partir. Após sua morte, também reduzimos significativamente nossas visitas a Sharon. Ficou muito claro para nós que ela não aprovava nosso relacionamento e mesmo no dia do nosso casamento, tudo que ela fez foi ficar de mau humor. Então, se ela não gostava de mim, iríamos garantir que ficássemos longe dela. Meu marido ainda mantinha contato com sua mãe, mas não a visitava tanto quanto antes. A razão pela qual ele mantinha contato com ela era porque seu pai havia deixado tudo para ele e apenas a casa para sua mãe, então era sua responsabilidade sustentar sua mãe. Ele enviava dinheiro mensalmente para ela, já que ela havia sido uma dona de casa durante a maior parte de sua vida e apenas seu marido havia trabalhado. Ela não tinha dinheiro próprio, dependia completamente do meu sogro e após sua morte, teria que depender do meu marido para manter seu estilo de vida. No entanto, meu marido não queria que ela soubesse que seu pai não havia deixado dinheiro para ela. Então, para poupar seus sentimentos, ele disse a ela que seu pai havia deixado instruções de que todo o dinheiro deveria ser direcionado a seu filho, mas com a condição de que ele teria que cuidar de sua mãe, mesmo que não houvesse tal condição. E antes que vocês perguntem, não sabemos realmente porque meu sogro não deixou nenhum dinheiro para sua esposa. Pelo que sabíamos, eles se toleravam quando estavam juntos. Eu não chamaria de um casamento feliz, especialmente no momento em que os conheci. Mas eles estavam juntos e eu imaginei que não havia razão para ele não deixar nada para ela além da casa. De qualquer forma, depois que meu sogro faleceu foi meu marido quem cuidou de sua mãe, porque embora não tivéssemos um bom relacionamento, eu não me sentia confortável e nem ele se sentia bem em cortá-la completamente e deixá-la sozinha, então embora reduzíssemos significativamente nossas visitas à casa dela, ele continuou a cuidar dela e eu sinto que isso por si só deveria tê-la feito sentir um pouco grata em relação ao filho. Infelizmente não acho que tenha tido esse efeito. Na semana passada, meu marido estava em uma viagem de negócios e do nada recebi um convite para a festa de aniversário de Sharon. Isso foi realmente surpreendente, porque até agora eu nunca recebi nenhum convite para nenhum de seus eventos e sempre foi um convite para meu marido dizendo que ele tinha permissão para trazer um acompanhante. Apenas para deixar claro que ela nem reconhecia meu status como sua esposa, mas desta vez o convite foi endereçado a mim em particular. Fiquei muito confusa, então falei com meu marido sobre isso primeiro e ele me disse que também havia recebido um convite, mas que o havia recebido muito antes e que estava claro que minha sogra estava me convidando como uma segunda opção. Ele me disse que havia deixado bem claro para Sharon que ele não poderia ir à festa porque tinha uma viagem de trabalho que era mais importante, mas se eu quisesse ir, eu estaria livre para comparecer. Antes disso, ele sugeriu que eu deveria falar com Sharon ao telefone e perguntar sobre o que era tudo aquilo, porque era realmente confuso. Então segui seu conselho e liguei para Sharon, perguntei a ela sobre o convite e ela me disse que estava me convidando para fazer as pazes. Ela disse que estava bem ciente do fato de que não tinha me tratado bem no passado, mas que queria consertar isso, porque sabia que estávamos juntos a longo prazo e, se meu marido realmente me amava, então ela queria ser respeitosa com isso e queria me dar uma chance real. Eu estava muito cética em relação a comparecer, porque até agora o tipo de relacionamento que tínhamos não tinha sido exatamente agradável para lidar com ela. Mas ao telefone ela me disse que estava realmente arrependida pela maneira como havia se comportado comigo, mas que havia conversado com algumas de suas amigas e chegado à conclusão de que realmente precisava melhorar como mãe e como sogra e fazer melhor. Então esta era a maneira dela de tentar compensar, estendendo um convite para sua festa de aniversário e me pedindo para comparecer para que pudéssemos nos conectar. E eu sei que realmente não deveria ter ido ou caído em sua atuação, mas senti que ela estava sendo genuína, então decidi comparecer. Foi uma decisão terrível da qual realmente me arrependo agora, mas de qualquer forma, na noite seguinte, me arrumei e fui para a festa. Esperava ser recebida pessoalmente pela Sharon, mas para minha surpresa, ela tinha contratado um segurança para a festa e bem na minha frente. Ele verificou a lista de convidados e me disse que meu nome não estava nela.
Fiquei realmente confusa, então até abri o convite para a festa no meu telefone e mostrei para ele. Mas para minha surpresa ele me disse que o que eu havia recebido nem era o convite real e me falou que alguém devia ter me enganado. Isso deveria ter sido sinal para eu ir embora, mas eu estava genuinamente disposta a dar uma chance a Sharon. Então fiquei ali parada e liguei para ela para contar o que estava acontecendo. Alguns minutos depois, ela saiu com um monte de amigos e pensei que ela iria dizer ao segurança que eu era uma adição de última hora e me convidar para entrar. Mas em vez disso, ela começou a gritar com a equipe de segurança para me expulsar e disse que nem sabia quem eu era. O grupo de amigos dela, que estava atrás dela, estava tentando conter o riso, então eu percebi que isso era premeditado. Mas Sharon levou seu papel muito a sério e começou a gritar que não queria penetras em sua festa exclusiva, que era apenas para a família próxima e amigos, e que como eu literalmente não era ninguém. Ela fez alguns comentários muito ofensivos sobre como não poderia permitir qualquer tipo de sujeira entrando na casa dela. Voltei para o meu carro chorando antes que a equipe de segurança tivesse que intervir. Eu nem disse nada naquele dia, principalmente porque não consegui, pois estava chorando muito. Dirigi alguns quilômetros para longe da casa antes de desabar completamente dentro do carro e ligar para o meu marido para contar o que tinha acabado de acontecer. Ele me ouviu pacientemente e me consolou, até prometendo encurtar sua viagem de negócios para voltar para casa mais cedo do que havia planejado para poder estar comigo, porque obviamente isso tinha sido uma experiência muito humilhante para mim. Eu percebi que ele estava muito chateado com a Sharon, mas ele não deixou sua raiva transparecer enquanto falava comigo e se concentrou inteiramente em me confortar. Então eu realmente não tinha ideia do que estava prestes a acontecer no dia seguinte. De qualquer forma, voltei para casa naquele dia e bloqueei a Sharon em todos os lugares que consegui pensar e prometi a mim mesma que nunca mais falaria com ela ou sequer daria a chance dela falar comigo. A primeira coisa que fiz no dia seguinte foi falar com meu marido ao telefone e ele me disse que voltaria no dia seguinte. De qualquer forma, enquanto eu estava ao telefone, alguém apareceu do lado de fora da minha porta e estava gritando sem parar. Quando fui verificar, não fiquei surpresa ao encontrar Sharon lá fora, porque esperava que ela aparecesse em algum momento. Mas não sabia por que ela estava gritando até que eu ouvi e percebi que ela estava me dizendo que nos levaria os dois ao tribunal e garantiria que pagássemos. Eu não tinha ideia do que ela estava falando, mas felizmente meu marido estava ao telefone e quando perguntei a ele, ele me disse que na noite anterior havia enviado uma mensagem para ela e na mensagem que havia enviado para sua mãe, ele disse que iria cortar seus fundos agora, porque se ela não podia respeitar ele ou sua esposa, ela não tinha o direito de receber dinheiro de nós. Ele contou a ela a verdade que seu marido não havia deixado nada para ela e que todo o dinheiro que meu sogro tinha foi para ele. Mas acho que ela ainda não havia juntado as peças e ainda pensava que seu marido havia deixado instruções para seu filho cuidar dela para o resto de sua vida. E é por isso que ela apareceu na minha porta gritando sobre como nos levaria os dois ao tribunal e garantiria que recebesse o dinheiro que lhe era devido. Depois de falar com meu marido, ele me disse para simplesmente chamar a polícia e foi isso que eu fiz. Liguei para a polícia e a escoltei para fora da propriedade, mas não apresentei queixa contra ela. Fiquei muito satisfeita com a situação, porque a maneira como ela tratou a mim e ao meu marido era inaceitável e fiquei feliz que ela estivesse recebendo seu karma por isso. Ela me humilhou e agora teria que cuidar de si mesma, porque até onde eu sabia ela não tinha dinheiro e esperava que seu marido deixasse algo para ela. Na época, não achei que houvesse algo errado com o que estávamos fazendo e mesmo quando meu marido voltou, estávamos bem com nossa decisão de cortar seus fundos e garantir que ela ficasse fora de nossas vidas, mas então 2 dias atrás, ela nos enviou um e-mail dizendo que estava realmente arrependida pelo que havia feito, mas que precisava de nossa ajuda para sobreviver, porque ela literalmente não tinha nada e estava contando com a bondade de seus filhos, referindo-se a mim e ao meu marido. Eu podia dizer que ela estava tentando nos bajular e não parecia muito sincero, mas agora que penso sobre isso, não há ninguém para cuidar dela menos que nós o façamos. E no entanto, não tenho vontade de dizer ao meu marido para entrar em contato com ela novamente ou algo assim. Nós nem sequer falamos sobre isso ainda, então não sei o que ele sente, mas tenho tido muitos sentimentos contraditórios sobre este tópico. Seja por querer que meu marido cortasse os fundos da minha sogra depois que ela me insultou. Atualização. Oi, então antes de mais nada, recebi muitos comentários me chamando de estúpida e coisas assim por querer dar uma chance à minha sogra. Eu só gostaria de me defender e dizer que eu realmente e verdadeiramente queria acreditar que talvez ela fosse sincera sobre querer fazer as pazes comigo. Todo mundo comete erros, todo mundo tem um ego e ela definitivamente não é a primeira sogra no mundo a tratar mal sua nora. Mas eu já ouvi falar de pessoas que corrigiram seu comportamento e pensei que seria a coisa certa dar a ela pelo menos uma chance, e é por isso que fui à sua festa. E eu me arrependo agora, mas não acho que fiz algo errado. Eu fui a vítima na situação, não a perpetradora, então não acho justo me odiar por ser alguém que gosta de dar segundas chances.
É assim que eu sou como pessoa e não sou estúpida ou ingênua, sou apenas um ser humano normal. Além disso, eu tinha falado com ela ao telefone antes de ir à festa e ela parecia muito sincera. Então a atuação que ela fez foi tão boa que eu literalmente senti que não tinha nenhum motivo para duvidar de suas intenções. Sinto que temos que dar algum crédito a ela também, já que ela me manipulou muito bem. Eu ir à sua festa e querer dar a ela uma segunda chance mostra o tipo de pessoa que eu sou, e ela se aproveitar da minha decisão e me humilhar mostra o tipo de pessoa que ela é. É o fim disso de qualquer maneira, não quero falar mais sobre isso, só queria me defender antes que mais pessoas começassem a me enviar ódio. Discuti isso com meu marido e embora ambos nos arrependamos do que aconteceu na festa, estamos felizes que isso revelou suas verdadeiras cores e sabemos que tipo de pessoa ela é agora, não que houvesse alguma dúvida sobre isso antes. Ela ainda era terrível, mas agora é apenas mais óbvio. E também falamos sobre o e-mail que ela nos enviou e percebemos que ambos nos sentíamos igualmente culpados depois disso. Mas depois de conversarmos, percebemos que a única razão pela qual ela estava entrando em contato conosco não era porque ela estava arrependida, mas porque ela precisava de dinheiro para manter o tipo de estilo de vida que ela tinha até agora, para que ela pudesse fingir que éramos os filhos que ela sempre quis. Mas a verdade da situação era que ela não tinha mais ninguém com quem contar e éramos basicamente apenas seu vale-refeição. Praticamente paramos de nos sentir culpados depois que percebemos que embora ela não tivesse nenhum dinheiro que tivesse sido deixado para ela pelo meu sogro, ela definitivamente tinha algum dinheiro. Falamos com o advogado que havia sido o executor do testamento do meu sogro, embora ele não nos tenha dito exatamente porque nenhuma quantia em dinheiro havia sido deixada para minha sogra. Ele nos disse que ela tinha uma certa quantia em dinheiro em sua conta bancária que seu marido havia transferido para ela antes de falecer. E se ela estivesse realmente com dificuldades, ela tinha um monte de coisas realmente valiosas que havia comprado e sempre poderia simplesmente vendê-las. Na pior das hipóteses, ela poderia recorrer à sua família em busca de dinheiro e pedir que cuidassem dela. O ponto principal é que não era necessário que continuássemos a financiá-la, mesmo depois de ela ter sido tão desrespeitosa conosco, porque não era como se ela não pudesse sobreviver sem nós. Ela simplesmente não queria, porque não queria gastar seu próprio dinheiro. É assim que ela foi a vida inteira. Ela queria se apresentar como uma donzela indefesa em perigo para que meu marido e eu tivéssemos pena dela e continuássemos enviando dinheiro, mesmo que ela continuasse a nos tratar como lixo. E por um tempo ela nos enganou e nos manipulou completamente para nos sentirmos culpados por ela. Mas não vamos permitir que ela nos manipule novamente. Ela é uma espécie de mestre quando se trata disso. Mas também estamos cientes de seus truques e agora vai ser muito difícil nos enganar. Faz uma semana desde que ela nos enviou aquele e-mail e ainda não respondemos a ela. Nem vamos responder. Vamos continuar a ignorá-la porque não queremos nada com ela. Se ela parar de viver um estilo de vida tão extravagante e viver além de seus meios, ela vai conseguir se virar com o dinheiro que tem agora. Não vamos ter pena dela e ajudá-la mais, porque ela mentiu para nós sobre estar desamparada em primeiro lugar. Honestamente, me sinto aliviada por não ter mais que lidar com ela. Porque tinha sido muito difícil para mim manter o equilíbrio entre odiá-la e ainda de alguma forma lidar com o fato de que ela faria parte da minha vida através do meu marido. Mas agora que ele terminou com ela, estou me sentindo muito melhor sobre as coisas. Ele nunca foi um filhinho da mamãe para começar. Deixe-me apenas deixar isso claro. Mas como qualquer outro filho, ele queria ser capaz de cuidar de seus pais e é por isso que ele manteve contato com ela. Infelizmente, é muito óbvio agora que Sharon não merece. Ela poderia ter tido uma vida muito fácil se apenas tentasse ser legal comigo. Mas o que posso dizer? Algumas pessoas simplesmente não são inteligentes o suficiente e deixam seus egos atrapalharem o que é bom para elas. Atualização 2. Oi, então já se passaram 2 semanas desde que Sharon nos enviou aquele e-mail e depois disso ela não nos contatou por um longo tempo. Ontem, porém, enquanto meu marido e eu estávamos jantando, ela apareceu em nossa casa mais uma vez. Eu estava prestes a chamar a polícia novamente, mas desta vez ela não estava gritando conosco. Em vez disso, depois de tocar a campainha e se anunciar, ela simplesmente começou a chorar na nossa porta. Nesse momento, tanto meu marido quanto eu estávamos realmente confusos sobre o que fazer, porque isso poderia ser outro de seus truques para nos manipular a sentir pena dela e nos culpar para continuar a apoiá-la. Mas por outro lado, ela estava soluçando na nossa porta e acho que qualquer um em nosso lugar teria se sentido tão mal quanto. Então, após uma breve discussão entre nós, meu marido e eu decidimos que não abriríamos a porta, mas tentaríamos ser gentis com ela, porque chamar a polícia enquanto ela estava naquele estado não seria uma boa atitude. Falamos com ela através do interfone e dissemos que estávamos dispostos a dar-lhe algum tempo para se recompor e ir embora, mas se ela não aproveitasse essa oportunidade,
Seríamos forçados a chamar a polícia e realmente não queríamos fazer isso uma segunda vez, então agora dependia dela o que ela queria. Ela respondeu dizendo que não queria nenhum dinheiro de nós, apenas queria dizer que estava realmente arrependida. Ela sabia que esse pedido de desculpas estava chegando um pouco tarde demais, mas agora que ela não tinha ninguém, ela percebeu como era importante para ela ter sua família por perto e ela não podia exatamente preencher esse vazio em sua vida com festas extravagantes e tempo com seus amigos, porque até seus amigos tinham suas próprias famílias que os amavam e passavam tempo com eles. Então, mesmo que não quiséssemos enviar-lhe dinheiro, o mínimo que poderíamos fazer era pelo menos visitá-la às vezes, porque ela realmente sentia nossa falta e principalmente a de seu filho. Não sabíamos o que dizer, então apenas ficamos quietos e ela continuou a falar. Depois que não respondemos, ela disse que também se desculpava pelo fato de não ter sido completamente honesta conosco. Ela não nos contou que seu marido realmente lhe deu algum dinheiro antes de falecer, mas para ser justa, nós também não fomos totalmente honestos com ela. Ela mencionou o fato de que apenas para poupar seus sentimentos, seu filho não lhe disse que seu marido não lhe deixou absolutamente nenhuma quantia em dinheiro e de certa forma, era justo, mas ela sentia que ambos haviam mentido um para o outro e se decepcionado. E isso precisava parar se quiséssemos ser uma família saudável e feliz. Então ela queria ser sincera com nós dois e disse que uma das razões pelas quais ela fez aquela coisa horrível no dia do seu aniversário comigo, foi que durante toda a sua vida ela acreditou que nenhuma mulher jamais seria boa o suficiente para seu filho. Ela não me aprovava porque eu era muito sincera, muito ousada e muito ambiciosa, o que acho que é verdade. Mas eu realmente não entendo como isso deveria ser um problema em nosso casamento. Mas de qualquer forma, essa é a razão pela qual Sharon nunca me aprovou, e quando ela percebeu que sua aprovação não significava mais nada, já que meu marido estava perdidamente apaixonado por mim, isso a fez me ressentir ainda mais. Ela disse que teve que se sacrificar muito quando era casada com seu marido e que eles nunca tiveram um casamento feliz, mas ela estava contente com ele e em algum lugar, no fundo, ela começou a impor o mesmo fardo de expectativas sobre mim, e quando eu não tentei corresponder a essas expectativas, ela começou a me odiar. Ela odiava o fato de que seu filho me amava tanto, o que significava que ela tinha sérios problemas. Mas ela estava disposta a trabalhar com eles para que pudesse manter um relacionamento conosco, porque ela não queria perder a única família que tinha. Eu achei isso muito cru e real da parte dela, mas ainda estamos cautelosos com ela. Então, depois de um pouco de silêncio, eu disse a ela que pensaríamos sobre o que queríamos fazer, mas por enquanto só queríamos um pouco de paz e sossego para refletir. Depois disso, ela foi embora e antes de sair, se desculpou conosco por uma última vez. No momento, meu marido e eu estamos muito confusos e não temos ideia do que fazer, então estamos aqui. Qualquer tipo de conselho sobre o que fazer será realmente apreciado, porque estamos completamente perdidos. Nós realmente não queremos ser manipulados para nada novamente, mas também não queremos ser insensíveis. Honestamente, nenhum de nós tem mais ideia do que acreditar e acho que de todas as coisas que ela disse, ela estava definitivamente certa sobre o fato de que a família do meu marido precisava parar de mentir um para o outro e guardar segredos. Atualização 3. É muito irônico que na minha última atualização eu disse que a família do meu marido precisava parar de guardar segredos um do outro e nesta atualização eu ainda vou manter essa afirmação, porque o que descobrimos é tão sério. Então aparentemente o motivo pelo qual o advogado do meu sogro se recusava a nos dizer o motivo pelo qual meu sogro não deixou nenhum dinheiro para Sharon era porque ele havia recebido instruções explícitas para não nos contar a verdade. No entanto, isso não era realmente oficial ou formal. Apenas veio do meu sogro como um amigo, então como não havia nenhum documento vinculativo, ele estava livre para nos contar a verdade e como continuamos a incomodá-lo. Ele foi forçado a fazê-lo. Não sei porquê, mas eu tinha um pressentimento de que saber a verdade sobre essa situação revelaria muitas coisas e eu estava certa. Aparentemente, o dinheiro que Sharon supostamente tinha não era algo que seu marido havia deixado para ela, mas sim de seu parceiro de caso. Ela estava tendo um caso com um de seus amigos da faculdade que costumava ser apaixonado por ela naquela época e ainda era. Sharon nunca falou sobre isso enquanto o cara com quem ela estava tendo um caso ainda estava vivo. Mas 3 anos atrás, na época em que meu marido e eu começamos a namorar, ela o perdeu para um ataque cardíaco. Ele não tinha família própria, então deixou tudo para ela, e meu sogro descobriu sobre isso muito mais tarde, quando Sharon finalmente lhe contou a verdade alguns meses antes de falecer. Naquele momento não havia muito que ele pudesse fazer e ele sabia que estava morrendo, então pedir o divórcio seria inútil. Então ele decidiu que a única maneira de se vingar dela por isso era não deixar nada para ela além da casa e deixar todos os seus bens para seu filho. Ele deixou a casa para ela de propósito para que ela não suspeitasse de nada e não tentasse contestar o testamento depois que ele se fosse.
E também descobrimos que tudo que Sharon nos disse sobre ter que se sacrificar muito enquanto era casada com seu marido também era um monte de besteira. Meu sogro deu a ela a opção de trabalhar depois que ela se casou e deu à luz meu marido, mas foi ela quem disse que queria ser uma dona de casa. A única coisa que ela sacrificou em toda a sua vida foi a dignidade, porque ao longo de sua vida ela sempre conseguiu que alguém carregasse seu peso. De qualquer forma, agora que sabemos a verdade, também sabemos que ela estava fingindo no dia em que veio à nossa casa para nos dizer que realmente sentia a nossa falta. Estou feliz por não termos nos incomodado em procurá-la depois disso, porque isso significaria que fomos manipulados mais uma vez e nos sentiríamos muito estúpidos se isso acontecesse. Ela é uma mentirosa, trapaceira e um ser humano terrível em geral, e quanto mais longe ficarmos dela, melhor será para nós. Atualização 4. Oi, então Sharon tentou nos contatar novamente, embora já tenha se passado um mês desde a última vez que conversamos. Acho que tem algo a ver com o fato de que recentemente anunciei minha gravidez nas redes sociais, mas ela fingiu não saber disso em seu e-mail. Ela disse que estava realmente ansiosa para ter notícias nossas porque achava que já havia passado tempo suficiente desde a última vez que conversamos e que agora já deveríamos ter tomado uma decisão sobre o que queríamos para o futuro. E ela estava certa. Não demoramos muito para tomar uma decisão sobre o que queríamos, e o que queríamos era que ela ficasse longe. Então enviamos uma mensagem dizendo que sabíamos tudo sobre seu caso e outras coisas e que não queríamos mais nada com ela. Dissemos a ela que se ela estava sozinha agora, era porque ela merecia. Ela nunca valorizou ninguém em sua vida e a única pessoa com quem ela realmente se importava era ela mesma. Então ela deveria ser grata por agora poder passar tempo com a única pessoa que ama, ela mesma. Se ela ficar sem dinheiro, ela sempre pode encontrar outro homem para ter um caso e contar com ele. Mas por enquanto seu filho terminou com ela. Foi uma mensagem realmente dura, mas precisava ser dita porque ela já nos incomodou o suficiente e agora que estamos embarcando em um novo capítulo de nossa vida, precisamos de nossa paz e precisamos que ela fique bem longe de nós. Tenho certeza de que esta mensagem não vai detê-la e ela definitivamente vai tentar novamente em alguns meses, quando eu estiver nos estágios finais da minha gravidez. Mas meu marido e eu já conversamos sobre essa possibilidade e decidimos que se ela nos incomodar mais, vamos apenas registrar uma ordem de restrição contra ela e esperar o melhor. Também estamos planejando nos mudar desta casa para uma nova e vamos garantir que ninguém dê o endereço a ela, porque com o bebê a caminho precisamos de um espaço maior de qualquer maneira. Estou ansiosa para ser mãe e mal posso esperar para começar do zero. Muito obrigada por chegar até aqui.